Sejam então bem-vindos, vamos para mais uma edição do Às Terças Com, em estúdio, José Delgado e Hugo Cristóvão, os comentadores residentes do programa, e vamos para alguns dos temas que têm vindo a marcar a atualidade, nomeadamente com o começo também deste espaço com uma referência para a reunião de Câmara e os apoios, neste caso, às associações e coletividades do Concelho de Tomar. Começava talvez pelo Cristóvão. Este é um tipo de apoio que o município decide todos os anos. Como é que vai ser este ano? Há reforço de verbas, há crescimento, as associações têm-se queixado em muitas situações que o dinheiro é sempre pouco, será sempre pouco, não é? Mas como é que é este ano? Então, antes de mais, cumprimento a todo o auditório. Bom, vamos lá ver, é como o Vítor dizia bem, e é normal, eu também já andei muitos anos pelo associativismo e é normal, portanto quer-se sempre mais e é bom que assim seja, por um lado, mas por outro lado também tem que existir o espírito no lado dos dirigentes e demais pessoas que compõem as associações, de perceber que cada vez mais tem que também tentar encontrar atividades que sejam sustentáveis, que tenham também outras fontes de financiamento que não apenas o financiamento público, ou neste caso em particular municipal. Até porque o município de Tomar, pelo menos na região, é claramente aquele que mais despende em apoio ao associativismo. E neste caso concreto, daquilo que estamos aqui a falar, deste programa, o programa de apoio ao associativismo, só neste estamos a falar de cerca de... Isto depois às vezes acaba por não se executar exatamente, porque depois também depende dos relatórios que as associações vão entregando, ou seja, também já agora para que percebam lá em casa, o dinheiro não é dado assim à cabeça, não é? As associações depois têm que fazer prova das atividades que candidataram, portanto estamos a falar de dinheiros públicos, e portanto às vezes acontece que no final do ano, ou no ano seguinte, porque normalmente só no ano seguinte é que o processo é fechado, nem todo o dinheiro que foi atribuído foi efetivamente entregue, porque do lado das associações faltou este ou aquele relatório, ou esta ou aquela atividade acabou por não se realizar, ou realizar-se com menores custos. Mas, portanto, dizia, valores globais são cerca de 550 mil euros só para o programa de apoio ao associativismo, porque depois o município apoia de outras formas. Sei lá, dou um exemplo, o Festival Bons Sons, precisamente porque tem uma atividade em particular que tem um envolvimento ou uma dimensão de uma forma diferente e que o município também entende que deve apoiar de uma forma diferente, até pela não só pela forma como promove Tomar e a região, mas também pelo efeito reprodutor para a nossa economia. Ainda recentemente foram apresentadas as contas da edição do ano passado e a estimativa que foi feita foi de uma contribuição de, se não estou em erro, 3,5 milhões para a economia local. Portanto, obviamente isso tem que ter um tratamento diferente, já não pode ser visto como vulgar associativismo. E quem diz este exemplo, temos mais alguns exemplos. Ou depois os apoios logísticos do autocarro, que nomeadamente ao fim de semana é praticamente sempre utilizado por associações ou então, em alguns casos, pelas juntas de freguesia, portanto o autocarro municipal, ou outros apoios logísticos de grades, a ambulância muitas vezes presente em algumas provas desportivas, etc. Mas, portanto, no programa de apoio ao associativismo, das cerca de 200 e algumas associações que tivemos, este ano concorreram cerca de 70, não tenho presente o número exato, mas cerca de 70 aos 3 programas existentes. Portanto, temos o chamado programa Porta Aberta, que é o mais simples, e que é um valor base, neste caso 250 euros, e que é dado às associações que concorrem e que são aquelas associações que não têm realmente já atividade, mais que não seja abrir ao sábado ou ao domingo e enfim, para vender uns cafés, mas que são o espaço de encontro muitas vezes em algumas aldeias que não têm às vezes nenhum café, ou mesmo tendo, continuam a ter esse papel pelo menos de espaço de encontro. E portanto esse é um apoio muito simples e digamos até simples também no sentido daquilo que as entidades têm que entregar, porque é apenas no fundo fazer prova de vida, entre aspas, ou seja, tem que ter os estatutos aprovados, tem que ter órgãos sociais eleitos e tem que ter contas aprovadas em Assembleia Geral. Estamos a falar de dinheiros públicos, portanto essas regras não podem deixar de ser cumpridas. Mas depois também, portanto os outros 2 programas, esses sim, bem mais significativos, o programa 1 que tem a ver com a atividade regular, sei lá, por exemplo, os clubes desportivos que têm atividade nesta ou naquela modalidade ao longo de toda a época, ou, digamos, associações mais culturais que têm também atividade, portanto, sei lá, uma banda filarmónica tem atividade, digamos, todo o ano, portanto, isso é a atividade regular. E depois o programa 2, que tem a ver com
apoio a eventos, portanto, atividades que ocorrem uma única vez ou apenas algumas vezes ao longo do ano. E claro, tem que haver aqui algum critério, porque aquilo que é candidatado é sempre muito superior ao orçamento disponível para. Portanto, há aqui alguma definição de regras para as quais não houve alteração este ano, portanto, as normas estão definidas como estão, têm vindo a ser alinhavadas ou aperfeiçoadas, mas como estão há 3 anos que não há alteração nas regras. E que tem a ver com o máximo de candidaturas a que uma só associação pode, portanto, apresentar. Isto para quê? Para que também haja a tal triagem por parte das associações. Antigamente, e em alguns casos ainda existe um pouco, né, essa mentalidade em alguns dirigentes, havia muito aquela lógica de, bem, apresentamos 20 para receber apoio para 5, não é? Enfim, quanto mais apresentarmos, mais apoio vamos ter. E nós queremos quebrar essa mentalidade. Em grande maioria as associações já vão percebendo, mas por isso mesmo, portanto, há um limite de atividades que podem ser apresentadas. Depois, por exemplo, sei lá, a atividade regular, no caso dos clubes desportivos, tem que ser comprovada com, por exemplo, sei lá, no futebol, ou no hóquei patins, ou em qualquer outra modalidade, só contam os atletas que estão federados. Portanto, que é para percebermos efetivamente aquilo que é a tal atividade regular. Enfim, há um conjunto de regras que está definida, mas o que conta são de facto os grandes números. Temos um grande número de associações que promovem imensas atividades ao longo do ano, e Tomar é de facto um concelho mais rico por isso. Portanto, despendemos de facto uma fatia grande do orçamento municipal, e atenção, isto sai totalmente do orçamento municipal. Às vezes, quando as pessoas criticam esta ou aquela medida, é preciso perceber que o dinheiro tem que vir de algum lado, e neste caso vem das parcas receitas que o município tem. Não há qualquer espécie de apoio, como é óbvio, estatal para isto. Aliás, não há nenhuma obrigatoriedade. O município, se entendesse, podia simplesmente não fazer qualquer apoio ao associativismo. Não é isso que queremos fazer, pelo contrário, temos vindo a aumentar, e como disse, somos do município da região que mais apoia o associativismo, percebendo precisamente o grande papel que as associações têm. Agora, é mais fácil às vezes, e não é difícil perceber em concelhos até vizinhos nossos, que quando se tem um rancho, uma banda e sei lá, um clube de futebol, é mais fácil dar a cada um desses mais dinheiro, mas no total é muito menos, não é? E para terminar, só dar um pequeno exemplo, como às vezes, isto também, esta questão do associativismo também é muito importante para a economia local e para a dinamização também, até social, cultural, desportiva, mas muito realmente para a economia local, e às vezes não se dá esse valor. Ainda este fim de semana que passou, tivemos no pavilhão municipal, durante 2 dias, numa organização, neste caso do Ginásio Clube Tomar, de um campeonato do fundo de início de época de ginástica rítmica. Neste fim de semana, só de atletas foram cerca de 600. Portanto, 600 atletas, a somar técnicos, a somar famílias, que também há sempre famílias a acompanhar. É verdade que em alguns casos não estavam os 2 dias, mas na maioria sim. Portanto, tem que ter alojamento, tem que encontrar restaurantes há sempre mais algum dinheiro nas lojas, ou enfim, no comércio local. Isto tem um impacto muito grande. E este ano, estamos a meio de fevereiro, já tivemos pelo menos 3 fins de semana assim. Um com natação, este agora, o último, com ginástica, e um logo no início do ano com uma prova de trail que também teve cerca de 500 atletas, num sábado à noite ainda por cima. Portanto, obrigatoriamente a maioria teve mesmo cá a ficar, e às vezes na comunidade nem existe bem a noção da importância que estas atividades têm. Aqui dei exemplos do desporto, mas podia dar exemplos de outras áreas. Portanto, este apoio que se dá ao associativismo, por muito que seja, na verdade, é até aquém, é na medida das nossas possibilidades, mas é aquém daquilo que ele representa efetivamente para a nossa comunidade e para a nossa economia. José Delgado, qual é a visão do PSD nesta matéria? Falava-se que os critérios já existem há 3 anos, há que mudar alguma coisa, estes valores aprovados em reunião de Câmara são de facto os que são, mas podia-se ir mais longe. Qual é a posição neste momento? Boa noite a todo o auditório, a todos os tomarenses. Isto do associativismo das associações é uma temática que tem que ser tratada de facto primeiro com eficácia e num sistema real, em função daquilo que são as realidades de cada uma das situações.
E tão importante é uma associação que se dedica à cultura, como uma que se dedica ao desporto, outra às tradições, à música ou outra coisa qualquer. Eu tenho alguma experiência, fui 15 anos seguidos presidente de uma associação numa aldeia, e conheço bem a realidade ainda hoje do que é estar numa associação, do que é lutar para que uma associação sobreviva e consiga cumprir aquilo que é a sua missão. E se nos anos 90 era fácil criar uma associação e manter uma associação, que ia desde a construção do próprio edifício até depois criar um sistema que efetivamente desenvolva aquilo que eram os objetivos, era fácil juntar 200 pessoas, 300 à volta de uma mesa, qualquer motivo chegava. E aí não havia subsídios para ninguém, nós próprios é que alavancávamos a atividade e criávamos momentos e encontros, eventos para criar o dinheiro suficiente para sobreviver, com as festas de verão e tudo isto. Portanto, hoje também não podemos esquecer as festas de verão, que muitas vezes ficam assim um pouco de parte, que são atividades das associações. E isso, em geral, dão bons rendimentos e são também uma alavanca muito importante para a sobrevivência das associações. Mas uma associação, e falávamos aqui de porta aberta, às vezes é muito importante uma associação de porta aberta que só existe aquilo e que abre uma vez por fim de semana, porque vem alguém, às vezes até de Lisboa, vão para trás do balcão servir os cafés e criar ali um sistema entre as pessoas de convívio e até de recordações e coisas mais. Mas os subsídios, no fundo, não se trata de outra coisa, têm que ser avaliados. Não é quanto, mas é como. A grande diferença é aqui. Porque às vezes 5.000 euros para algumas associações, porque os clubes são associações, as próprias ordens profissionais são associações, portanto tudo é associação. 5.000 numa associação pequena é muito dinheiro. E eles com esse dinheiro fazem tanto. Num grande clube, 5.000 não é nada. Até ficam a olhar para os 5.000 só isto. Portanto, por isso não tem a ver com a quantidade de dinheiro, mas como é que vai ser aplicado. E as associações têm que saber alavancar o dinheiro que lhes chega. Para isso é preciso ter planeamento e organização e terem objetivos bem definidos dentro daquilo que são os seus estatutos, como é lógico, mas acima de tudo depois criar eventos que sejam importantes para a região, para envolver as pessoas, que os associados em si, quando uma associação, quando não consegue envolver os seus associados, quando não consegue que os seus associados venham à associação, quer dizer que qualquer coisa está mal. Portanto, é preciso um trabalho de carolice, pura carolice, e muitas vezes aturar coisas difíceis de aturar para levar uma associação para a frente. E o importante é existir um regulamento. Os regulamentos valem o que valem, cada um fará um regulamento diferente. Podem ter cruzamentos, mas saem coisas diferentes. Faz-me lembrar hoje os contratos interadministrativos com as juntas, cada um irá fazer os seus critérios. Agora, se os critérios existem, são aqueles, não são outros. Podemos sempre melhorar. E as associações devem contribuir, fazer chegar à Câmara melhorias para que esses regulamentos sejam eficazes, que é isso que se quer. E para isso é preciso, de facto, trabalho. E deve-se apoiar quem cria eventos que sejam uma alavanca para mostrar os costumes, para envolver as pessoas, para trazer mais pessoas fora do concelho ou interior, também ao interior no concelho de Mar, não é? Portanto, este trabalho é que é importante. E muitas vezes 1.000 euros numa associação pequena fazem trabalho espetacular. E hoje, por exemplo, temos a questão, as caminhadas. As caminhadas hoje são organizadas pelas associações, na sua maioria. Mostram um concelho de uma forma espetacular e diferente. Eu estava a lembrar-me aqui numa que há nas Olalhas, que é das quedas de água, que é uma coisa simplesmente espetacular. E com tão pouco, e as pessoas a contribuírem com tão pouco, mostra-se uma realidade do concelho na área rural espetacular. Com isso, alavanca-se
a alimentação tradicional e mais uma série de coisas. E mais, trazem as pessoas para o interior do concelho. Isso é importante. Mas para dizer que eu acho que só se deve dar, e não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a qualidade do que sai, e a Câmara tem a obrigação, dentro do valor que está destinado, distribuí-lo da melhor forma, cumprindo o regulamento. Mas, acima de tudo, e é o desafio que as associações têm, mas muitas vezes não há meios humanos para até conseguirem concorrer aos fundos da Câmara. Aqui a Câmara devia também ter alguém que apoiasse as associações, que apoiasse e os ajudassem a concorrer, porque às vezes não conhecem os mecanismos, às vezes nem sabem, nunca mexeram num computador, nem nada disso, e são pessoas dessas muitas vezes estão à frente das associações, e essas são tão importantes como as outras. E o grande desafio era também chegar a essas associações e dizer, nós temos isto disponível, o que é que vocês pretendem que nós vamos em conjunto formalizar esta ação para que seja um sucesso, porque muitas vezes é aí que está o verdadeiro associativismo, que é aquela alavancagem com a alma de ser da terra e querer ser da terra e mostrar a terra e desenvolver coisas na terra. Isto é que é ser membro de uma associação, e não basta ser dos órgãos sociais, porque quantas vezes eu montei muitas listas, muito difícil, muitas vezes arranjar pessoas suficientes, e as pessoas afastam-se, porque o ciclo da vida está a afastar as pessoas para outras dimensões. Criaram as associações aqui há 30, 40 anos, 50, essas pessoas infelizmente vão passando, vão saindo do dia a dia, e os jovens têm outras coisas para fazer. É muito difícil manter as associações hoje. Isto é uma realidade que está aí no terreno, mas acima de tudo deve-se valorizar, não pela dimensão, mas pela qualidade da ação, as associações que merecem. E aí a Câmara tem a obrigação de os ajudar e alavancar, e até em conjunto promover e ensinar novos caminhos, porque às vezes o dizer uma palavra, o outro diz outra, e cria-se uma frase maravilhosa, e é assim que se deve-se fazer. Sim, só em complemento a dizer, concordando na generalidade com o que o José Delgado disse, mas também para que lá em casa possam ter noção disso. Portanto, há de facto um gabinete de apoio ao citivismo, nós criámo-lo mais ou menos a meio do mandato anterior, portanto há cerca de 4 anos está criado um gabinete de apoio ao citivismo que está sediado fisicamente lá em cima no complexo esportivo ou nas piscinas municipais, que é mais fácil para identificar, e que tem também um número de telefone e um e-mail associado, mas como disse, fisicamente também qualquer dirigente, e hoje pelo menos a grande maioria já sabe isso e acorre quando necessita, às vezes até situações não tanto dos apoios, mas às vezes de conselhos de contabilidade ou de outras situações até mais jurídicas, tem havido dentro do possível esse apoio, quando o técnico ou a técnica que está no gabinete não sabe, também tenta aconselhar ou encaminhar pelo menos. Por exemplo, este ano de facto introduzimos esta novidade portanto as candidaturas para este ano foram todas feitas online, foi o primeiro ano em que isso aconteceu. E claro, houve necessidade de apoiar. É bom, mas é uma dificuldade para aquilo que eu falei. Ou se vai à associação e trazem as pessoas cá, ou lá, porque hoje pode ser lá, ou então as associações acabam por não ir. Portanto, 70 não é muito para o universo das associações. Mas atenção que o ano passado foi 1 ou 2 mais que este ano, mas é o número de longe maior, ou seja, nos últimos anos tem vindo sempre a crescer. Também veio a crescer digamos, o volume de apoio, mas o número de entidades a concorrer aqui faz lembrar aquela questão de a Câmara tem a obrigação de ser um facilitador para o investimento, e aqui é a mesma coisa, tem a obrigação de ser um facilitador para que as associações venham cá. É verdade, mas também vamos lá ver, também não podemos, entre aspas, calcorrear todos os caminhos à procura tem que haver pelo menos aqui um relacionamento de duas partes. E como digo, na grande maioria, com certeza haverá aí ainda uma ou outra associação que isso possa não acontecer, mas a grande maioria acorre ao município quando entende necessidade, até porque tem havido, em regra, até na própria comunicação
social também, uma grande divulgação destas medidas. Ainda assim dizer o seguinte sobre isto, e que tem a ver também com divulgação. Às vezes o município é criticado porque não divulga as atividades desta ou daquela associação. Ora, se há tema que nós todos os anos temos repetido, e eu pessoalmente, e também os serviços, e depois de forma também institucional do município, é precisamente a dizer às associações: vocês façam-nos chegar, e mais uma vez é o Gabinete de Apoio ao Citivismo, e nomeadamente o e-mail que está para esse fim, façam-nos chegar a informação das atividades que vão fazer, porque é impossível o município saber tudo o que acontece a cada momento. Felizmente, como sabemos, há muitas atividades a ocorrer por todo o concelho ao longo de praticamente todos os fins de semana do ano e portanto, se a informação não chegar, nós não a podemos partilhar. Portanto, o município precisa de receber essa informação para a poder partilhar. Claro, depois se calhar tem que fazer alguma seriação, porque se calhar não faz sentido partilhar tudo, sei lá, por exemplo, as festas de verão. Nós muitas vezes temos no mesmo fim de semana 5, 6 festas de verão, e se calhar não faz sentido, é algo que podemos analisar, mas se calhar não faz sentido estar o município a partilhar esses eventos, até porque, por exemplo, sei lá, o Facebook do município é visto muito até por turistas e por pessoas de fora, e portanto, se nós também tivermos isto é uma questão depois de regra de comunicação. Se experimentam, não querem outra coisa. Não, e não é isso. Ir a uma festa de verão. Sim, mas a questão é, se nós também comunicarmos demasiado, mas há aqui uma rede das associações no concelho, chamamos assim, que é o que se pretende, criar uma rede de associações. Tem um interlocutor que é fundamental, que se chama Junta de Freguesia. Também. Que a Junta de Freguesia é quem sabe, que conhecem os presidentes das associações todas, as dificuldades, o que fazem, o que gostariam de fazer e não conseguem fazer. Há um instrumento, e é por aqui que se ia lá. Há um instrumento em cada junta, e sei que em algumas já está a funcionar assim, que é a Comissão Social de Freguesia, onde, de facto, em algumas juntas de freguesia já é a nível da Comissão Social, até porque normalmente, pelo menos parte destas instituições estão lá representadas, e portanto, tem muitas vezes servido, como digo, não é ainda nas 11 freguesias, ainda nem todas estão a fazer isso, mas em algumas, servido até para coordenar os eventos que vão fazendo naquela freguesia, portanto, ao nível daquele território, e até para se interajudarem, partilharem recursos. Portanto, é de facto um bom local, um bom fórum, a Comissão Social de Freguesia também para fazer essa partilha. São complementos em tudo isto, mas há que interagir e dar e alavancar e puxar as associações, porque de facto representam e estão no nosso concelho representadas. Cada aldeia quase tem uma associação, às vezes mais que uma, e é uma forma de facto de fazer coisas e mostrar o interior do concelho e valorizar. E hoje temos gente já com grandes saberes em todo o lado, e que, se forem ajudados, certamente conseguirão coisas. E já agora uma última nota sobre as regras, e também para se perceber o princípio, que há às vezes uma crítica que esta ou aquela associação coloca, ou até às vezes municípios em geral. Em regra, nós não apoiamos eventos que sejam eventos que são supostamente para ter receita, ou seja, por exemplo, as festas populares, quer dizer, se a festa que vai vender, enfim, que vai ter um bar, que vai ter uma quermesse, que vai ter isto, que vai ter aquilo, se nós estamos a dar apoio a esse tipo de situações, bom, então é que não havia de facto essas festas não precisam desse apoio. Agora, claro que não é um fim absoluto. Eu dei, por exemplo, o exemplo do Festival Bons Sons. Bom, o Festival Bons Sons cobra bilhete às pessoas que lá dão, mas obviamente que, apesar de tudo, isso é uma exceção à regra. Portanto, ou seja, tem que ser isso. É a exceção. Eu dizia há pouco, agora, 1.000 euros de um lado é muito e 30 ou 40 mil no outro lado, se calhar não é nada, regra, ou é pouco. Eventos que sejam cobrados depois às pessoas não são financiados. Muito bem, vamos passar por outro tema. Na generalidade. Na particularidade não é bem assim. Vamos passar por outro tema. Eu começava agora por José Delgado, talvez por ser mais próximo da sua área de formação. O Politécnico fechou o laboratório de Engenharia Civil. Que impactos é que isto pode ter para o Concelho, para a região? Eu penso que em termos financeiros, porque ele está criado, existe, estão lá os instrumentos de ensaio, tudo isso, e tem o pessoal, os recursos. Eu conheço, aliás, já me prestaram diversos serviços na área de engenharia, e o que eu posso ser é que é um laboratório de excelência com grandes técnicos,
e que o que saía de lá era bom e credível, que é uma coisa muito importante nestes meios. Quando estamos a falar de engenharia, estamos a falar de estruturas, em monumentos, de ensaios, e eles de facto faziam esses ensaios com muita qualidade e várias vezes me prestaram serviços à empresa onde estou, e é uma pena porque era uma marca também. E as marcas devem ser mantidas. Não sei dizer em concreto quanto custa ao Politécnico manter este laboratório. Quem lá está saberá melhor que nós, e não sei se isto foi uma imposição do governo e de quem tutela os politécnicos. O que veio a público era que, ou é que, portanto, a necessidade de fazer cortes por parte impostos pelo governo central levou a esta situação. Os serviços que o Politécnico presta em termos de laboratório são pagos. Quem vai lá quer fazer um ensaio, uma cortagem ou destruição de cubos de betão, paga. Portanto, é um serviço pago. Os instrumentos estão lá. Não sei se foi imposição da tutela. De qualquer maneira, era uma marca, e uma marca credível, que muita gente vinha ali pedir os serviços do laboratório, e eles, com eficácia, com respostas rápidas e com grande profissionalismo, não basta ser simpático, tem que ser profissional, e eles são profissionais. Os engenheiros que estão no laboratório sabem muito daquilo, não sei, certamente irão fazer outras coisas, mas eu pessoalmente acho que é uma marca que saiu do Politécnico e ajudava a divulgar, porque as pessoas sabiam que ali há qualidade, assim como no restauro há qualidade e prestam serviço ao exterior. Certamente essa não irá acabar, não é? Esperemos, não é? Não, essa é uma referência nacional, portanto. É uma referência nacional, o laboratório não tem esse peso, mas era de facto uma marca e prestava um serviço à área da construção civil e da engenharia, que aqui na zona, não sei se haverá mais alguém a fazer. Portanto, se quisermos fazer a destruição de um cubo, agora vamos a Lisboa, certamente. O Cristóvão, também um pois comentário. Eu não tenho, há as empresas de construção civil, nomeadamente do Conselho e aqui na região, passam diretamente a ser afetadas por esse processo. Eu confesso que é um tema que eu não tenho propriamente uma opinião formada e consistente, porque nem conheço as razões que levaram a este encerramento, embora as possa presumir. Julgo que terão a ver precisamente com controle de custos e com, de facto, redefinição de serviços, não é? Mas estou a presumir, não sei se foi isso, e confesso que mesmo junto das empresas não sei qual é o impacto que tem ou não, porque de facto não sei qual era a utilização que o laboratório tinha ou não. Presumo que não seria assim tanta, porque senão seria rentável. Como o José Delegado dizia bem, estes serviços são serviços externos, são prestados a entidades normalmente privadas, mas mesmo que fossem públicas, portanto são serviços pagos, e portanto se a razão foi uma questão de custos, é porque de facto o serviço não estava a ser rentável. Também é verdade que sabemos que o Instituto Politécnico já há alguns anos não tem curso de engenharia civil, não é? Portanto, eventualmente uma coisa também poderá estar relacionada, ou seja, ser de alguma forma um caminho que se anunciasse a trechos. Portanto, realmente não, como digo, não tenho uma opinião sobre o impacto. Em termos de marca, a marca é evidente, portanto perde-se uma marca, perde-se um serviço, mas quer-me parecer, sem grande convicção do que estou a dizer, ou sem grande certeza, mas quer-me parecer que o impacto não será assim tanto, porque se de facto fosse um serviço muito utilizado, dificilmente o Politécnico encerraria. Ou seja, eu sei que o Politécnico de Tomar, como os demais, tem que cada vez mais, e aliás era essa a sua obrigação desde o início da sua existência, ter uma ligação muito próxima com os territórios em que estão inseridos e com o mundo empresarial. É essa a sua missão essencial. É verdade que
não vamos agora escalpelizar isso, mas em Portugal a origem dos politécnicos foi, quer dizer, houve ali uns anos iniciais em que os politécnicos queriam sempre fazer-se parecer com as universidades, mas os objetivos são distintos. E portanto, hoje, de alguns anos esta parte, o Politécnico de Tomar, e os demais com certeza, mas o Politécnico de Tomar tem feito este grande esforço realmente de se aproximar ao território, de se aproximar ao mundo empresarial, e no caso de Tomar temos alguns excelentes exemplos, por exemplo, esta questão da ligação com a IBM ou com outras empresas das novas tecnologias tem vindo a dar grandes resultados no sentido de ter novos cursos, alunos que vêm de todo o lado e não só do país para esses cursos, e portanto tem havido essa reformulação, e sei que isso está acontecendo em outras áreas. A engenharia civil, como disse, não era de facto um curso que fosse muito procurado aqui no Politécnico de Tomar, aliás vai ser um problema, aliás não tinha propriamente, agora começa-se a sentir a falta, é verdade, já há falta de engenheiros civis, mas sabemos que pronto, a própria imagem, vá lá, do curso a nível nacional não era das melhores, daquilo que pelo menos era comentado. Isto porque eu também percebo, quer dizer, se calhar é o curso que um aluno e aqui sem falsos bairrismos, não é? Quer dizer, se um aluno puder escolher entre o Instituto Superior Técnico ou a Universidade de Coimbra, ou se calhar vai deixar para o último, neste caso o Politécnico de Tomar com este curso, não é? Portanto, aí há questões de concorrenciais que dificilmente, ou seja, o Politécnico, como tantas outras coisas no nosso território, deve apostar naquilo que o torna diferente, que o torna competitivo, e não naquilo que está, digamos, a competir sem meios para poder competir com outros. E esta parece uma área onde isso claramente aconteceu. E, portanto, eventualmente estas duas situações estão relacionadas, mas como disse, eu não sei as razões de fundo que levaram a este encerramento. Só quem lá está saberá a razão. Nós não sabemos. Isto da engenharia civil vai ser um problema, porque hoje já se nota que não há técnicos de engenharia civil. Eu lembro-me que aqui há 3 anos fazíamos concursos, concorriam mais de 1000, agora concorrem 2 ou 3. E depois há mais 2 ou 3 que são brasileiros. Sim. Portanto, os engenheiros que estão a entrar aí, neste momento, e não tenho nada contra, eu próprio tenho brasileiros já a trabalhar comigo, porque não há já engenheiros portugueses disponíveis. E é muito difícil. Agora, isto tem que ser repensado. O que é que vai acontecer daqui a 10 anos? As obras vão continuar e não temos recursos humanos em termos de engenharia civil. E as escolas têm poucos alunos, começando, o técnico poderá estar cheio, e depois escolas de tradição, como a UISEL também já não tem assim, ainda tem, mas já não tem tantos, e é o que está a acontecer. E o país não está preparado, nem está a preparar. E as escolas, neste momento, em vez de estarem a pensar nisto, têm que estar a pensar como é que vão pagar os vencimentos dos funcionários. Isto é o pior que pode acontecer a uma escola. Uma escola está ali, não é para... Tem que fazer uma gestão cuidada e eficaz e tirar as gorduras, como é lógico hoje, mas a escola tem que pensar naquilo que é a sua missão, que é formar, formar e formar. E quando se está preocupado onde cortar para conseguir sobreviver, no fundo é isto que estamos a falar, isso é mau. E o Estado como um todo é quem tem culpa, porque fala-se muito, toda a gente fala em educação, mas depois estão a existir grandes dificuldades nos politécnicos e nós lidamos com os colegas de todos os dias e a coisa não está fácil. E uma realidade, há escassez de mão de obra em obras públicas e obras privadas todas, não há profissionais, saíram todos com a crise, não estão a voltar, porque estão confortados por lá, e estamos com mão de obra. Para escolher um bom pedreiro precisamos escolher em 30, para um encarregado não há, os que existem são poucos, partes estão-se a reformar, os bons estão na idade de reforma, e Portugal não está a formar, porque acabaram com as escolas industriais, acabaram com as escolas que ensinavam profissões, e essas profissões terminaram, e estamos com um problema de mão de obra, de falta de qualidade. Eu dou um pequeno exemplo: a Cofragem aqui há 2 anos custava 10 euros um metro quadrado,
as empresas concorreram com esse preço e hoje está-se a pagar a 35 euros o metro quadrado e não há quem faça. Está tudo em pânico porque ganham as obras e não tem quem as faça. Portanto, isto é um problema, mas as empresas continuam também ainda a esmagar os preços, que é outra coisa que não se percebe. Está tudo cheio de obras com más, continuam-se a esmagar as empresas umas às outras no concurso. Quem vive só sob o empreiteiro está com grandes dificuldades e quem está a ganhar dinheiro são os promotores, muitos deles estrangeiros, que compram, as empresas vão à guerra, por exemplo, em Lisboa, na reabilitação, e depois os promotores franceses e outros chegam e vendem por 1 milhão um andar e as empresas não estão a ganhar dinheiro. E as empresas de construção hoje já estão com dificuldades, já se nota no terreno. Vamos para outro tema, o efeito das obras no estacionamento. José Delgado, começava por si. Sim, as obras, a requalificação, nós apoiamos, são importantes, temos que requalificar. Estamos a falar das obras que estão em curso na Várzea Grande e na Avenida. E na Avenida no Nova Espereira, são 2 obras com impacto, especialmente na mobilidade, no acesso das pessoas às lojas, às habitações. Portanto, isto são obras que, em termos de taleiros, são muito exigentes e precisam de planeamento e organização. E se isso criam-se dificuldades, que era na execução do trabalho, que é depois na envolvente e as pessoas têm algumas dificuldades. Portanto, as obras têm um custo, e não é o custo, não estou a falar no custo da própria empreitada, mas tem um custo do ruído, do impacto negativo que criam, e depois a seguir vem o benefício dessa obra. Mas durante esse processo é preciso de facto planear e organizar. E tem que haver planos de estaleiro eficazes e objetivos, cumpram a lei, as normas, e a circulação na envolvente é muitas vezes é complexa e requer experiência, e requer fiscalização, e requer coordenação de segurança eficaz e técnicos de segurança do lado dos empreiteiros também com capacidade. Portanto, é a conjugação destes 3 fatores que levam a que a empreitada tenha mais ou menos impacto na população. Esta empreitada é complicada, é de infraestruturas, especialmente na fase em que está na Rua dos Arcos e transversais, nas travessas, nas ruas transversais, e isto carece, e está com algumas deficiências neste momento, carece de informação. Informação começa quando nós vamos pensar em intervir numa rua, temos que avisar a população. E não é pelo Facebook. É um ofíciozinho posto na caixa do correio de cada pessoa. Não custa nada. São umas dezenas de panfletos que largamos. Atenção, meus senhores, vamos começar a obra, vamos fechar a rua daqui a 8 dias. Começa aqui, que é suavizar e preparar as pessoas. Depois, no terreno, temos que, de facto, organizar o estaleiro. E o estaleiro passa muito pela informação. E nós temos caminhos dentro do estaleiro, que passam por dentro dos estaleiros, que são caminhos de peões e de veículos. E aí tem que haver informação muito objetiva, eficaz e visível. E colocada atempadamente. E que tem que ter manutenção a todo o momento. Porque colocamos uma informação numa rede, numa vedação, e se não houver manutenção, alguém passa, tira e deixou de haver informação. Depois tem que-se também preparar as pessoas que estão no estaleiro, que não podem modificar sem estar de acordo com aquilo que foi aprovado. Portanto, se os peões são para passar por ali, tem que haver informação com setas a dizer passagem de peões, encaminhamento de peões. Se é para veículos, é veículos. E tudo isto cria uma dinâmica de segurança e de informação que alivia também um pouco as pessoas deste stress que é ter a obra à sua porta. Depois também temos que preparar, quando interrompemos o pavimento à porta de um comerciante, temos que preparar, avisar, atenção, que a partir da manhã vai ter o acesso condicionado. O que é que vai colocar, como é que vai ser o pavimento, se tem uma vala, se vai levar uma chapa para as pessoas passarem por cima, se vai levar um passadiço, tudo isto tem que ser organizado. A movimentação de caminhões, eu verifiquei que é preciso alguém que ajude a movimentação, que chamamos nós os sinaleiros, ajuda a movimentação de caminhões, porque temos a Rua dos Arcos muito apertada, uma movimentação numa marcha atrás, numa rua que depois está aberto à circulação automóvel, necessita de facto desta organização e deste planeamento.
porque o que nós queremos é que a obra se faça no mais curto tempo possível, que o custo seja aquele e não haja muitos trabalhos a mais, isso tem a ver com outras coisas, mas acima de tudo que a população se conviva naturalmente dentro daquilo que é possível com a obra e que os efeitos negativos que uma obra traz sempre. As poeiras, agora é a lama, a seguir vem as poeiras, depois é o ruído. Portanto, o sistema de informação, de comunicação e ter pessoas nas estruturas da Câmara, do empreiteiro, que respondam a estas coisas é fundamental, porque minimiza de facto os efeitos negativos na população. E o que nós queremos mesmo é que não aconteça um acidente com equipamentos, caminhões e máquinas numa obra com a população que tem necessidade de circular naqueles espaços que lhes são permitidos circular. O Cristóvão, tem havido estes cuidados? O que é que está acordado com a empresa? Vamos lá ver. Com as empresas? A empresa tem, desde logo, um plano de segurança que tem que apresentar e depois cumprir. Sabemos que às vezes no dia-a-dia pode haver, nomeadamente, por exemplo, este pormenor que o José Delgado estava a dizer, da regulamentação dos carros mais pesados, se está ou não a ser acompanhado por um sinaleiro, quer dizer, haverá momentos seguramente em que está, mas se calhar pode haver um ou outro, quer dizer, ou seja, eu não sou fiscal, não estou lá no dia-a-dia a acompanhar a obra, não posso garantir que a 100% não possa haver falhas, ou que mesmo não existindo falhas não possam existir coisas a melhorar, e é bom nós também irmos refletindo sobre isso, e os nossos serviços, até porque há da parte dos serviços municipais, digamos, um técnico, neste caso um engenheiro, que acompanha diretamente a execução da obra, e portanto que não haja este diálogo para tentar ir melhorando aquilo que possa ser melhorado, até porque efetivamente a obra tem, ou as duas obras, neste caso maiores, portanto a obra da Várzea Grande, e quando digo Várzea Grande, aquilo que se calhar de início nem todos foram percebendo, mas que agora é mais que óbvio, portanto não se trata apenas da Várzea Grande, mas sim da generalidade das ruas adjacentes, e depois, portanto, da Avenida Nuno Alves Pereira, que são seguramente a maior obra já feita em Tomar, no sentido do impacto e da área territorial que abrange, e portanto naturalmente tem de facto este impacto grande, nomeadamente em termos de circulação, esta fase em que se encontra agora, ali da Rua dos Arcos e daquelas ruas perpendiculares à Rua dos Arcos, e que dificulta, porque uma obra é dinâmica, e dificulta muito também essa questão da comunicação prévia aos munícipes, portanto sejam os habitantes, sejam os comerciantes ou os que por ali necessitem de passar, portanto no dia-a-dia, porque muitas vezes há alterações de obra quase diárias, ou seja, como está a ser feita por fases, tem que se ir alterando a circulação, ou seja ela rodoviária ou pedonal. Está previsto no plano. No plano de trabalho, mas o plano de trabalho define cada rua vai ser encerrada do dia tal a tal. Eu sei, mas e essa informação. Uma coisa é prever numa obra desta dimensão. Não, uma obra desta dimensão tem que ter isso. A questão é recursos imaginemos isto. Bom, estava previsto fechar a Rua de São Sebastião e passar para a Rua da Misericórdia. Aliás, a Infantaria 15, portanto, onde está a Misericórdia, no dia 15 de fevereiro. Bom, mas ficou pronto para essa hipótese no dia 10. Fica-se a obra à espera 5 dias? Não fica, não é? Isso é planeado, porque estou a dar um exemplo. As pessoas já sabem que isso vai acontecer, portanto tem que fazer uma adaptação do plano estaleiro do plano de trabalhos a essa situação. E apesar de reconhecer que aquilo que o delegado disse é, em última instância, portanto, a questão da informação direta através de carta na caixa de correio, portanto, pelo menos para os habitantes e para os comerciantes daquele local, essa é a forma ideal, mas ela nem sempre é possível. Portanto, tem havido aqui um esforço muito grande, pelo menos nas redes sociais, e hoje em dia a grande maioria das pessoas de facto acede às redes sociais, ou mesmo que não aceda, neste caso, quer dizer, o volume de informação tem sido tanto, precisamente na rede social do município, que pelo menos há esta capacidade de saber, não, a informação está lá, portanto ir procurá-la.
Apesar de voltar a dizer... O problema é quando à noite a pessoa tem o passeio e de manhã tem uma vala, porque ninguém avisou e não se aperceberam em princípio não, porque não há obras durante a noite. Por falta de química. Também há. Não, ali não há. Mas... Não é durante a noite, é de manhã quando levanta, basta levantar às 9, que aquilo começa às 8, já tem uma vala em vez de ter o passeio. E pelo menos para concluir, ainda sublinhar isto. Isto também em função de alguns comentários que vou lendo ou ouvindo de alguns nossos concidadãos que depois às vezes menorizam estas obras ou o tempo que demoram, como se isto de facto fosse uma obra simples. Não, o tempo é o normal. Ou fosse uma obra de mero embelezamento de um espaço da cidade. Só por si já seria, pelo menos no caso da Várzea Grande, já seria importante. Bem, e da Nuno Álvares Pereira também, porque é claramente a entrada principal da cidade e realmente precisava de uma nova vida. A Várzea até está com um bom ritmo de trabalho. Está dentro do plano, está a ser cumprido e está. Mas dizer o seguinte, a parte mais difícil da obra, destas duas obras, não é o que se vê, é aquilo que não se vê, são as infraestruturas, as condutas da água, do saneamento, da eletricidade e tudo mais. E essa é que é a parte difícil e é preciso lembrar que isso era de facto absolutamente necessário. A água, por exemplo, todos sabemos que naquela zona, nomeadamente da Nuno Álvares Pereira e daquelas ruas, Torres Pinheiro também, e dessas ruas adjacentes, havia rupturas de água recorrentes e os serviços iam corrigir a ruptura no determinado local e no dia a seguir, se não fosse no próprio dia, arrebentava 2 ou 3 metros ao lado. Porquê? Porque as condutas de facto são tão velhas, têm muitas décadas. Isso é substituir tudo. E portanto é disso que estamos a falar, é da substituição de tudo que está no subsolo e portanto é uma obra para muitos, muitos anos e claro, depois a outra vertente sim, de realmente dar uma nova vida àquele espaço. Eu costumo usar este exemplo, nós vamos ficar na Várzea Grande como uma espécie de terreiro do Paço, até porque a dimensão é quase igual e a verdade é esta: quantas cidades do nosso país gostariam de ter um espaço como aqueles na sua cidade, no seu território e não têm, não é? Portanto, eu quando ouço alguns comentários que são legítimos, mas que isto são obras de embezelamento que não servem para nada, ou que... Bem, eu confesso que fico um pouco espantado com esse tipo de comentário. Estas obras, além de requalificar, têm que melhorar a mobilidade, também, proporcionar estacionamento com qualidade, turistas para chegarem com mais facilidade à zona que nós queremos, que é o centro histórico, criar aqui passadeiras. No fundo isto será uma passadeira, a Várzea com tanta dimensão passa a ser uma passadeira entre a estação e o novo parque de estacionamento ao lado da estação. E vai ter portanto, o edifício junto, onde era no fundo a antiga messe da recepção ao visitante, portanto o que se pretende que venha a ser futuramente o principal posto de turismo e no fundo da recepção ao visitante, e que possa um dia mais tarde, portanto isto tem que ser um caminho que se vai fazendo aos poucos, mas um dia mais tarde, quando tudo isto estiver construído, seja possível encontrar uma solução de realmente impedir ou pelo menos dificultar muito a ida dos autocarros qualificar aquilo que se chama Convento de Cristo, o edificado e o edificado como um todo e mais pôr o edificado a funcionar. Claro. Isto é com serviços atrair pessoas para esta zona da cidade e tudo isto é um trabalho que tem que ser feito. Eu penso tem que a própria Avenida Fonseca Simões, portanto a avenida, digamos, lateral à rua, vai valorizar. Portanto ao caminho de ferro, que está ainda muito degradada, é uma zona que não tem sido, confesso que não consigo bem compreender porque é uma rua excelente, tem boa exposição solar, vai tem ter outra visibilidade, mas de facto onde é dos locais da nossa cidade onde a reabilitação não tem acontecido muito, de certeza que vai criar-se ali uma nova centralidade, assim como na Nuno Álvares Pereira, seguramente vai. A Nuno Álvares Pereira tem, por outro lado, a nível comercial, as melhores áreas em termos de loja, até porque eram antigos stands, antigas oficinas, e portanto tem as melhores áreas comerciais da nossa cidade, e portanto com aquela reabilitação estou convencido, estamos todos convencidos que aquela avenida vai ganhar também uma nova vida. Mas sobre o estacionamento, dizer ainda, que aliás era a questão inicial, dizer ainda isto: apesar de tudo, estas coisas, e por muito que isto até possa ser impopular o que eu vou dizer,
mas isto acontece em Tomar como em todos os sítios onde vai havendo reabilitação urbana ou regeneração urbana. Isto leva também à criação de novos hábitos e da procura de outros locais de estacionamento. Ainda na última reunião de Câmara, o vereador, neste caso o nosso colega, o vereador Hélder Henriques, que tem a gestão, neste caso do mercado municipal, anunciou um esforço que tentámos realmente fazer, que é portanto, como sabemos, o terreiro do mercado municipal é uma boa bolsa de estacionamento praticamente no centro da cidade, mas que tem alguns condicionamentos, nomeadamente nos dias em que há mercado grossista e, portanto, a partir das 4 da tarde até aqui, a partir das 4 da tarde às segundas, terças e quintas, as pessoas estavam impedidas de estacionar precisamente para a realização dos mercados grossistas, que ocorrem depois a partir dessa hora e durante a noite. À quinta-feira não é possível, porque o volume de facto é muito grande dos vendedores, mas conseguiu-se, portanto, encontrar uma solução para que às segundas e terças-feiras isso deixe de acontecer. Portanto, às segundas e terças-feiras vai deixar de haver essa condicionante. Portanto, o estacionamento pode continuar a efetuar-se ao longo de todo o dia, sem haver esta questão de deixar de poder acontecer às 4 da tarde. Mas o exemplo que queria dar é um outro que também foi referido pelo vereador e que mostra. Este é um exemplo para outras situações que acontecem na nossa cidade. Logo abaixo, ao sul do mercado municipal, há uma bolsa de estacionamento de 60 e alguns lugares. Portanto, aquela bolsa que existe entre a torre de Santa Iria, da igreja de Santa Maria e o Rio, há ali uma bolsa de 60 e tal lugares que é usada meia dúzia de vezes no ano, ou quando muito às sextas-feiras de manhã, durante os mercados municipais. No resto dos demais dias, aquela bolsa de estacionamento está quase sempre vazia. E, por exemplo, para quem seja aqui do lado de Santa Maria e vá apanhar o comboio, é uma excelente alternativa. Está a 5 minutos da estação menos de 5 minutos. Aliás, eu pessoalmente, houve uma altura da minha vida em que estava a trabalhar em Lisboa e ia e vinha todos os dias, e portanto eu moro numa ponta da cidade, portanto mais afastado da estação que essa bolsa de estacionamento está, ia sempre a pé e demorava 10 minutos, portanto dali seguramente 5 minutos. Quer para essas pessoas que vão apanhar o comboio, ou para quem vem, enfim, trabalhar para o centro histórico ou para essa zona, uma excelente solução. Mas este é apenas um exemplo. Há vários outros exemplos na cidade que, se as pessoas de facto procurarem bem e adquirirem novos hábitos, até porque os nossos serviços estão, ainda no último debate penso que referir isto, os nossos serviços municipais estão sempre a referir isto, a mim, à Presidente, a outros vereadores. Atenção que não há falta de lugares na cidade, há muito mais lugares do que os carros existentes. A verdade é que as pessoas têm hábitos e é difícil mudarem de hábitos e procuram sempre aquele que está ali mesmo ao lado. Leva o carro para casa. Requalificar, estava agora aqui a pensar enquanto nas bolsas que existem por aí. Aldemir Alves Pereira, e nós já falámos isto várias vezes, tem o projeto que tem, pronto, está em execução. A zona da etnia cigana ainda fez ali umas demolições. Quando é que nós vimos aquilo mais limpo? Porque passamos todos muitas vezes junto do novo espaço. Sim, na comunidade, o centro comunitário, cada um chama-lhe uma coisa, mas pronto. As novas casas da etnia cigana, ali junto à GNR, e estão já habitadas na totalidade, é que vê-se pouco movimento ali. Mas depois as outras casas também foram demolidas. O que é que se está a passar? Mas eu acho que era de aproveitar esta requalificação. Muito mais do que aqueles que estão lá embaixo no centro comunitário. O problema é que só agora é que as pessoas se aperceberam com aquele caso concreto. Foram demolidas 6 ou 7 casas. Muito mais. Naquela ponta. Mas está a hora de fazer um planeamento para de facto também. E o falando a sério, como proposta está feito. Aliás, desde o mandato requalificar, porque é assim, não basta ter espaço para estacionamento, é preciso também ter condições de segurança para se por lá estacionar. E isso passa por também organizar de alguma forma o espaço, ter iluminação suficiente e um sistema de informação que encaminha as pessoas para esses espaços, porque os temarenses sabem, os outros não sabem. Muito bem. Vamos sobre isto haveria tanto a dizer. Exatamente, vamos poder ainda voltar isto foi de propósito. Tema. Fica esta deixa para uma próxima edição. Ficávamos então por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, obrigado. Obrigado também. Às terças com. Fique bem, fique com a arte.